Well, you done me and you bet I felt it. What's your name? What's your name? Uma coisa muito importante você saber o básicozinho, para você falar seu nome. My name is Moisés Tavares. Até o alemão é parecido com isso. Se você quiser depois você for estudar alemão, né? Você fala mein Name em alemão. Mein Name ist Moisés Tavares, né? Em vez de is é ist. Mas olha como parecem os dois, né? As duas línguas. Mas no inglês, my name is Moisés Tavares, my name is Luciana, my name is... O que você tiver de seu nome, é isso que você fala, né? Aí a pessoa fala dela, nice to meet you. Nice to meet you. Significa prazer de te conhecer, né? Aí você, outra coisa que você fala, nice to meet you too, né? Prazer de te conhecer também, tá? Então, meet you, você repete o que a pessoa falou, e o to, né? Nice to meet you too. O to significa também, também. Você tem uma maneira diferente de falar isso? Tem, likewise. Likewise significa da mesma forma que você sentiu prazer de me conhecer, eu também senti muito prazer de conhecer. Você pode até falar very nice to meet you. Very nice significa muito agradável te conhecer. It's been a pleasure, tem sido um prazer te conhecer. It's been a pleasure to meet you, tá? É uma maneira de você enfatizar para a pessoa que realmente você está alegre de conhecê-la, que é um prazer. Você poderia usar até enchanted, é muito clássico, enchanted, encantado. Encantado, encantada, né, a mulher falar de te conhecer, né? Mas pode ser que não seja tão adequado, que você ficou encantado, né? Às vezes a pessoa achar que ficou demais, foi muito, né? Mas very nice to meet you, very nice. It's been a pleasure, um prazer. Ou só pleasure, prazer, né? Você vai ter ocasiões também que você vai agora despedir da pessoa, né? A pessoa não vai se ver mais, então, have a nice day, né? Have a nice day, have a great day, tenha um ótimo dia, tenha um grande dia, né? Have a wonderful day, tenha um dia lindo, né? Todas essas expressões, né? Você basta dizer likewise. Você pode falar have a nice day, para a pessoa ter um ótimo dia, a pessoa falar have a nice day too, have a great day too, o que for. Em vez de você repetir essa frase toda, basta você falar likewise. A pessoa falou, have a great day. Tem um dia ótimo você, likewise. A pessoa falou, tem uma ótima noite, have a nice night. Você, todo mundo repetir nice night, você fala, likewise. E assim por diante, né? Você repete o likewise. O que mais que a gente poderia incluir na primeira aula, né? Você vai ver aqui no roteiro que nós estamos passando aqui para você, né, que nós pusemos lá no início, você lembra? Está lá um roteiro para você. Nesse roteiro você viu que tem lá os articles, né? Os artigos, os definite articles e os indefinite articles, né? Aqui tem uma coisa bacana, a maioria dos livros ensinam para nós os artigos definidos e indefinidos. Toda a parte essencial, o inglês para leigos, ele traz para você os artigos definidos e indefinidos, né? Agora presta atenção, vamos falar então um pouquinho em inglês, isso que nós falamos, um resumo, né? Many books, I would say, almost every book, every English book you read or you try to read, it explains when it talks about the essential English words. It talks about the articles. It talks about the indefinite articles and the definite articles. But that's why we're going to be talking about those now, because we're talking about greetings, falamos a respeito dos cumprimentos, and now we're going to be talking about the articles, the definite and the indefinite articles, os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? Então, nós temos o a e an, ok? Or an, né? E nós aprendemos na maioria dos livros que você usa os dois artigos indefinidos, o a e o an. Você usa o a quando você estiver se referindo a um substantivo que começa com vogal. Primeiramente, os artigos indefinidos, eles são usados sempre com substantivo. Você não usa artigos com adjetivos. Por exemplo, você está querendo falar na nossa língua, a gente fala, por exemplo, uma bela mulher ou um belo homem. Você, substantivo,
você fala uma. Mas no inglês, normalmente você fala, você está falando, por exemplo, an apple, uma maçã, né? Você fala a university, a union, a uniform. Você está usando sempre um substantivo. Então essa é a regra básica. O substantivo não contável, tá? Desculpa, substantivo contável. Sempre que você estiver se referindo a substantivos contáveis, você usa artigo indefinido antes do substantivo. Então vou dar um exemplo, por exemplo. Você vai falar assim, maçãs, né? Nós falamos do apple, né? Você pode falar livros, né? Você tem 1, 2, 3, são livros, né? Mas, por exemplo, café. Você nunca usa o artigo o café, né? Um café, um pouco de café, você sempre usa, porque ele é não contável, né? Café não é contável. 2 cafés, 3 cafés. Agora, xícara de café, a xícara é contável. Então você vai falar 1 xícara de café, 2 xícaras de café, 3 xícaras, 1 copo de suco, 2 copos de suco. Agora, suco, você quer tomar suco, a pessoa não precisa falar 1 suco, né? Não precisa falar. Você não precisa usar o artigo nesse caso, porque é coisa não contável, né? Então você normalmente fala, por exemplo, a cup of coffee, né? 1 xícara de café, né? Por exemplo, em inglês você tem algumas coisas que são diferentes do português. Por exemplo, algumas palavras, elas já são só no plural, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Uma palavra que só existe no plural, information. Information só existe no plural, você não vai conseguir falar essa palavra no singular. Porque já dizem informações. Information é informações. Não existe a palavra no singular. Olha que raridade. Em português a gente tem informação e informações. Em inglês só existe informações. Agora, como é que eu faço para me falar? Eu quero te dar uma informação. Uma informação. Você vai ter que falar um pedaço de informação. Em inglês você fala a piece of information. Um pedaço de informação. So I want to talk to you about a piece of information. That's very important. Eu quero te falar sobre uma informação que é muito importante. I have a piece of information for you. Eu tenho uma informação para você. Piece of information. Um pedaço. Piece de pedaço. P-I-E-C-E, piece of information, um pedaço de informação, ou seja, uma informação, né? Porque a palavra é plural, só existem informações. Então a gente usa essa estratégia de falar piece para poder, um pedaço, para continuar usando o plural, que ela só existe no plural. Um pedaço de informações, que seria, no caso, uma informação, né? Nós vamos falar então dos artigos, né? Vamos começar com the. Quando é que eu uso the? Né? Esse artigo é o artigo definido. Né? Nós temos um artigo definido, the, e temos 2 indefinidos aqui, o a e o an. Né? O e o uma, e o and, que é um ou uma, mas também usado de maneira diferente. Por exemplo, o a, normalmente se usa a quando você está com um substantivo, ela precede um substantivo que usa consoantes. Começa com letras consoantes. Por exemplo, nós falamos aqui sofa, né? Sofá, livro, né? Book, caderno, notebook, mesa, table, né? Todos esses são consoantes. Table, começa com T, caderno, notebook, né? Caneta, pencil, caneta, pen, né? Uma caneta, pen, um lápis, pencil. Essas palavras todas são consoantes. Mas todas as palavras, então, consoantes, você põe um A. O artigo indefinido A. A boy, por exemplo, menino, boy. Uma garota, uma menina, a girl, tá vendo? São consoantes. B de boy, garota é G, né? Girl é A. Uma garota, a girl, uma consoante. Mas é sempre assim a regra. E para as palavras que começam com vogal, nós vamos usar o N. A-N, né? Por exemplo, an apple, uma maçã, né? An ancient world, um mundo antigo. An ancient world, we're talking about an ancient world, um mundo antigo. Ancient, ou seja, começa com A, né? Tudo aí. Aí você vai falar só, então tá fácil. A para consoante, N para vogal. Mas não é bem assim, tem as exceções. E em inglês americano, nós temos muitas exceções. É bom que você fique atento, pessoa que quer te ensinar inglês, falando que você não precisa aprender gramática, você pode simplesmente ir no oba-oba, vamos aqui, gente, ó,
é fácil, isso aqui é para cá, isso é para lá. Não, não é não. Quem está te ensinando, aplica aquela regra dos 5 Ws. Who, what, when, where and why. Who, quem? Quem é que está te ensinando? What, quem é que está te ensinando? Às vezes você está aprendendo bobagem, aprendendo coisa errada. Já ouviu falar a expressão garbage in, garbage out? Que é muito usado em computador? O que você põe, se você põe lixo no computador, sai lixo. Entra lixo, sai lixo. Garbage in, garbage out. Né? Então, who, quem está te ensinando? A pessoa é formada, a pessoa sabe o suficiente para ela? Ou é mais um curioso? Né? Ela é profissional mesmo? Ela tem condições de te ajudar? Então, who. Segunda, what? O que ela está te ensinando? Qual que é o conteúdo? Isso serve para você? Serve para a sua praticidade, para o dia a dia seu? Né? What? When? O que está te ensinando? Quando? Quando que você está aprendendo isso? Isso aqui vai dar para você levar e ter uma sequência? Isso aqui é útil para você? Né? Tem uma sequência, daqui a 6 meses você já está passando por outro estágio e assim por diante. Né? Where? Onde que você está aprendendo? Você pode começar em qualquer lugar do mundo para começar a aprender uma língua. Mas depois, o inglês, você tem chance de ir aos Estados Unidos, por exemplo, vamos para o estágio seguinte, eu quero te levar aos Estados Unidos, eu quero te levar ao Canadá. Numa etapa seguinte, quando você estiver saindo do intermediate, do nível intermediário, que tal uma aula numa universidade tradicional, você ter uma aula nos Estados Unidos ou no Canadá? Eu te prometo isso, it's a pledge, um compromisso que eu tenho com você. We're gonna go to the United States. Nós levamos, nos últimos 18 anos, nós levamos mais de 90, quase 90 turmas. E no total nós levamos quase 6.000 alunos aos Estados Unidos. Todos alunos do MBA da Fundação Getúlio Vargas. E eu que recebi esses alunos na Ohio University, em Columbus. Né? Então eu vou ter o maior prazer de fazer isso com você também. Ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our